Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Oh, boa noite, lindo, maravilhosa hoje essa igreja, como sempre, disponibilizada aí para juntos adorarmos. E quão emocionante foi quando o Ministério de Louvor, na sua diretiva, pediu a auscultação. Vamos ouvir. E vocês fizeram um coro maravilhoso, angelical, glorioso. Quantos lembram? Eles já esqueceram, mas a maioria lembra. Amém? Foi da agorinha. Glórias ao Senhor. Queremos abraçar também os visitantes que aqui se encontram. Sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco. O internauta que interage também. É uma alegria tê-lo na nossa audiência, visando também, visibilizando esse culto maravilhoso. Como é bom adorar e servir ao Senhor. A temática dominical de hoje é esta: o império das trevas não prevalecerá. E o mais incrível, o mais maravilhoso é que essa palavra, esse verbo prevalecer, ele está dando uma definição. Há momentos, há circunstâncias, há momentos em que o império das trevas se insurge, temporariamente ele galopa, ele se insere, ele se insurge, mas o grande potencial de Deus, a grande vitória que nós sempre temos é a convicção e a certeza de que o Senhor prevalecerá. Não importam os percalços, não importam as lutas, mas a vitória será e é certa. Muito bem, queridos, nesta noite, então, o império das trevas não prevalecerá. Muito bem, nós introduzimos essa palavra e pedimos, como sempre, a atenção maior da igreja, do internauta, dos que nos visitam, para que vocês possam absorver, sugar essa palavra e ter a dimensão daquilo que Deus nos falará nessa noite. Eu inicio com um texto extremamente conhecido de toda a igreja, que está em Mateus, capítulo 16, do 15 somente até o 19. Para que sejamos hábeis e para que possamos remir o tempo. Mateus 16, do 15 ao 19. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Te bendizemos, eterno Deus, pela tua majestosa, gloriosa presença. Queremos te exaltar, como já o fizemos através dos louvores, através de tudo aquilo que aqui já realizamos para a tua honra e glória. Queremos exaltar-te e agradecidos profundamente pela oportunidade que o Senhor nos concedeu e nos concede, de que aqui nos reunamos e estamos reunidos na tua presença, na execução da oração dos 5 minutos, nessa linda e maravilhosa ministração, nesses lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, com certeza abre-nos também o coração, o entendimento, e unge-nos para que nós também possamos fazer o teu povo se valer da tua palavra, estar na tua palavra e ser também vitorioso na tua palavra. Por isso, Pai, te pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua desenvoltura, para que possamos, Pai, fazer aquilo de excelência, que é ministrar a tua palavra como ela é, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, visitante, internauta, é algo interessante.
esse diálogo que Cristo teve com os seus discípulos, essa espécie de confabulação, e ele está ali tendo diante de si discípulos curiosos pelos rumores que se proliferavam sobre a pessoa de Jesus. Alguns diziam tantas coisas que ele, Jesus, poderia ser, e de repente ele inaugura o questionamento aos discípulos no versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro dá uma resposta, dá uma questão fundamental e estabelece aí uma verdade inquestionável. Tu és o Cristo. Olha que coisa linda, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas olha que coisa linda, também digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Citarei o versículo 19 daqui a pouquinho mais uma vez. Então repare, a grande afirmação da qual e sobre a qual Jesus falou que não foi carne nem sangue, quem revelou a Pedro foi essa exclamação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus enalteceu a afirmação e disse: Não foi carne nem sangue quem tu revelou, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. E te digo que te darei as chaves dos céus. Olha que coisa linda, dar-te-ei no 19 as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Qual é o fundamento? Qual é a pedra? Qual é a grandiosa afirmação que fez com que Jesus dissesse a ele: Não foi carne nem sangue quem tu revelou? Qual foi? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele mencionou a pedra angular. Ele mencionou a identidade de Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus fala sobre esta afirmação, sobre essa pedra que lá entre os hebreus, também entre os gregos, uma afirmação peremptória, uma afirmação verdadeira, uma afirmação inquestionável, era uma pedra angular, era uma pedra de esquina, era um fundamento. Então o Senhor disse: Ó, não foi carne nem sangue, Pedro, quem tu revelou que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, mas quem te revelou foi meu Pai que está nos céus. A partir daí, o Senhor diz: Olha, te darei e dar-te as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra sobre esta afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, terá sido ligado no céu. O que tu desligares na terra, Pedro, fundamentado nessa pedra, nessa afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu te digo que o que desligares na terra terá sido desligado no céu, dentro dessa afirmação. E ele arremata de uma forma gloriosa. Olha que coisa linda. No versículo 18, no final, parte C, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? Vamos ler o 18 na íntegra. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra ela. Então, amados do Senhor, as portas do inferno. Portas são espaços de entrada e saída. Portas do inferno tanto entram com maldição como saem com morte. Portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Óbvio que todo aquele que invoca o nome do Senhor, todo aquele que tem como fundamento de que ele é o Cristo vivo,
o Filho de Deus, de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está fundamentado, esta igreja está fundamentada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obviamente que nós sabemos que há momentos, temporalidades, onde o império das trevas parece reinar, parece imperar, mas ele não prevalecerá. Nessa noite, portanto, nós estamos aqui encarregados de ver e de provar biblicamente que o império das trevas não prevalecerá. Repare que nós estamos concordando com o império. Império não prevalecerá. Que império? Das trevas não prevalecerá. No primeiro livro do profeta Samuel, ouça com atenção, versículo 2:9, diz algo glorioso. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem, se calam nas trevas da morte, porque o homem não prevalecerá pela força. Então, o Senhor guarda os pés de quem? Dos seus santos, dos seus separados. Santificação foi cantada há pouco, e nós sabemos, temos conhecimento e convicção de que o Senhor guarda os pés, guarda o caminho, guarda o caminhar dos seus santos, dos seus separados. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalecerá pela força. Então, nessa noite, igreja, entenda algo, não é pela força do braço humano, não é pela força humana que Deus prevalece. É por isso que ele diz, nem por força, isso, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu Santo Espírito. E é ele que nesse poder usa, e quando ele quer usar, ele usa quem quer que ele queira usar. Porém, nessa noite, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem, se calam nas trevas da morte, porque o homem não prevalecerá pela força. Então repare que todos os impérios que se estabeleceram sobre o mundo, todos os governos, tronos e soberanias foram estabelecidos através da força, principalmente através da força humana. Mas o Senhor está dizendo que o homem não prevalecerá pela força. Esses impérios foram caindo de um a um, e estamos no último império, que está lá nos pés da estátua profética do sonho de Nabucodonosor, lá nos artérios. E esse sistema e esses reinos todos cairão, porque alguns até já desabaram. Então, entenda e entendamos, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalecerá pela força. Em João, capítulo 1, Evangelho, verso 5, o Senhor diz algo glorioso. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Olha o verbo. São dois verbos distintos, diferentes. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ela quem? A luz. Quem é a luz? O Senhor Jesus. Quem é hoje o povo que representa a luz da terra? O povo de Deus, os santos, os separados. Então, deixa eu lhe dizer algo. A luz resplandece. Olha o verbo, resplandece, se enaltece, desponta nas trevas. E as trevas não prevaleceram. Queridos, esse verbo está no passado. O que o Senhor quer dizer? Que houve momentos de lutas, de entreveros, de choques, mas o que é isso? E as trevas, o que é isso? Não prevaleceram. O que é isso? Deixa eu te dizer o que é. Jamais, em tempo algum, as trevas venceram definitivamente. Jamais, em tempo algum, nenhum império global venceu definitivamente. Não prevaleceram, caíram. E cairão de um a um,
e vão cair até o momento em que a pedra angular, essa pedra do Cristo vivo, Filho do Deus vivo, for tirado do céu e vai se arremessar contra essa estátua, esse sistema. Então a luz resplandece, brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram, nunca jamais, queridos, em tempo algum, não prevaleceram contra ela. Contra ela quem? Contra a luz. Muito bem, então vamos lá? O império, não tem problema, não vem ninguém pegar, não. Pode vir, pode vir. Irmãos, é incrível essa agilidade. Eu soltei o copo no ar. Quando eu pensei em pegar, ele se levantou e veio numa velocidade incrível. Obrigado. Olha aqui, amados. A luz, deixa eu colocar isso de novo, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram no passado contra ela. Em Jeremias 20, versículo 11, Jeremias capítulo 20, versículo 11, mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Ou seja, esse fenômeno da vitória, do prevalecer de Deus, jamais se esquecerá. E hoje nós vamos citar um caso de que foi ele prevalecedor, ele prevaleceu e jamais nós esqueceremos. Mas vamos começar. Mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Quantos nessa noite têm autoridade de dizer isso? O Senhor está comigo. Quem pode dizer isso? Então diga, o Senhor está comigo. Amém? Agora vamos lá. O Senhor está comigo como alguém? Como um Zé Ninguém? Não, vamos dizer, o Senhor está comigo, diga. Como poderoso guerreiro. Mais uma vez, o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Aplauda o Rei. Aleluia! O Senhor está comigo como poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores. Quem é que te persegue? O império das trevas vai cair. Por isso, olha que coisa linda. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão o quê? Sobremodo envergonhados. O que é sobremodo, querido? De um modo superior, de um modo além do esperado. Será surpreendente a intervenção divina, será gloriosa. Por isso, olha que coisa linda, não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Ora, eles poderiam arrepender-se? Poderiam. Eles poderiam clamar, Senhor, por favor, ajuda-nos, Pai. Poderiam, mas eles não agem sabiamente. Eles estão tão cegos e estiveram todos esses impérios. O egípcio, o babilônico, o medo-persa, o grego alexandrino, os impérios romanos do Oriente e do Ocidente, todos eles impérios globais, agiram totalmente sem sabedoria. Por isso, eles vão sofrer afronta perpétua que jamais se esquecerá. Em Jeremias, ainda, capítulo 1, verso 19, diz algo glorioso. Jeremias 1, 19, diz algo maravilhoso. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Lutarão contra ti, igreja, pelejarão contra você, mas olha o que ele diz, olha o que ele fala, mas não prevalecerão. Por quê? Porque ele está contigo,
porque Ele é o teu Senhor. Quem tem essa convicção, querido, não arrega. Quem tem essa convicção, não se acovarda. Quem tem essa convicção, vive altaneiramente no Senhor. Isso não é soberba, não é orgulho, não é altivez. É viver com convicção de que só Ele é Deus. Muito bem. Glórias ao Senhor. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, amada igreja. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Para te livrar. Então vamos entender algo nessa noite. O salmista, nos Salmos 144, ele diz algo glorioso. 144, de 1 a 2. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e que me submete o meu povo. Olha que coisa linda, deixa eu ler mais uma vez para que você e nós entendamos mais intensamente. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e que me submete o meu povo. O amado de Deus, o Deus amado, está aqui nessa noite para submeter a igreja, o seu povo, e dizer: o que tu ligares aqui, igreja amada do Senhor, eu ligarei nos céus. Tu és a menina dos meus olhos. O Senhor está te dizendo nessa noite, você vai ver dentre os vários exemplos que aqui já ministramos, de que o império das trevas não prevalecerá. Nessa noite, temos tempo. Eu quero ler para a amada igreja 13 de Números. Não é preciso que você abra, caso queira, poderá. Mas eu vou ler para você Números 13, um fato que a pastora ministrou ontem, citou, e eu vou mencionar a leitura. Números 13, de 27 a 31. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito fortificadas e grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. Aqui está a igreja que diz assim no meio do império das trevas. Aqui está a igreja que diz assim no seu coração: eia, subamos e prevaleçamos, porque a vitória é do Senhor. Amados, o senso de derrota, o senso de medo, o senso de pavor toma conta. E eles, como disse a pastora ontem, disseram que se viam como gafanhotos. Aqueles 10 espias que denegriram a terra, deram aval e fizeram a leitura do que eles achavam que eram perante aquela terra, gafanhotos. Olha o menosprezo, olha a baixa estima, olha a vergonha. E nessa noite, irmão, o Senhor está aqui para te dizer: subamos e possuamos a terra. Só que agora tem um diferencial. Nós vamos subir para a glória. Nós vamos subir para a glória e vamos possuir a terra, a nova Jerusalém, a cidade santa e gloriosa do Senhor. Iremos em corpos de glória. E atente bem
nesta noite para o desenlace, para o desfecho do que nós vamos ministrar ainda. Preste bem a atenção. Queridos, deixa eu lhe dizer algo. Vamos lá? Alguém diria, pastor, esses tronos, essas soberanias, esses governos, essas potestades, por que Deus permite? E o próprio Senhor te responderá. Em Colossenses 1,13, a palavra diz algo glorioso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem aqui é liberto do império das trevas? Quem aqui está pela fé no reino do Filho de Deus? Quem aqui habita nas regiões celestiais em Cristo? Então diga, o império das trevas não prevalecerá. Mais uma vez, o império das trevas não prevalecerá. Aplauda o rei. Glórias ao Senhor. Então ele nos libertou desse império, queridos, em todas as épocas, gerações e anos. Em Colossenses 1,16, agora atente mais ainda. Em Colossenses 1,16, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, atenção, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Atenção, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Oh, glória! Quantos podem dizer aleluia de coração? Amém. Queridos, deixa eu lhe dizer algo. Ele criou tudo antes de todas as gerações. Sim, pastor, continue. E por mais que esses seres e criaturas tenham se rebelado e tenham estabelecido principados, potestades, tronos e soberanias, tudo, absolutamente tudo, foi criado por ele. Ele permite que se rebelem, mas no fim, todos se curvarão debaixo dos seus pés. Mas no fim, todos dirão: só o Senhor é Deus. No fim, Satanás dirá: só o Senhor é Deus. Oh, glória! Ele criou, deserdaram, foram embora, mas ele está no controle de tudo. Não adianta, irmão, tudo está sob controle. Ele tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Não há quem possa vencê-lo. Tu és filho do Deus vivo, tu és filha do Deus vivo. Que coisa gloriosa, não perca esse ímpeto, não perca essa dinâmica, não perca essa visão. Preste bem atenção, continue atento. Na carta de Judas, pequenininha, só tem versículos, mas como digamos e dizemos, podemos ver só como um capítulozinho, o versículo 25 de Judas diz assim: a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. A glória é dele. Vão cair principados, cairão potestades, porque ele reina. Porque ele reina. Agora eu vou te dar um exemplo de um império, um dos mais poderosos do mundo. O império comparado ao ouro. Qual foi o império comparado? Global, governou o mundo, totalmente as províncias, Babilônia. Cabeça de ouro do Nabucodonosor. Então eu narro e você vai segurando. Eu vou narrar e você vai ver, irmãos, quem estava lá na Babilônia, levado que foram, quem, quais as pessoas que estavam lá, levadas de Israel, levadas de Judá, levadas de Jerusalém, para submeterem-se e trabalharem lá no império. Daniel, aí os nomes dos amigos que foram mudados na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego.
E olha que coisa linda. Entenda, reinava o império global. Eu quero ler para você. Olha o que é um povo debaixo de um império global, de um império poderoso, que tinha poder de vida e de morte. Vamos lá? Posso ler? Daniel 3, de 4 a 18. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, preste bem atenção, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, põe o dedinho, era um império global, queridos, todas as nações. Eu vou ler. Nisto o arauto, mensageiro, apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria, adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Repara que todos os habitantes de Babilônia, das províncias, todos os estrangeiros, quando tocou, quando se deu o sinal, se prostraram. Mas era muita gente lá atrás, os caras viram que aqueles homens não se prostraram. Rei, tem uns caras aí que não se prostraram. E chamaram lá. E lá vem os judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vieram perante o rei, e o rei então inquiriu e disse: vocês não vão se prostrar diante dos meus deuses, nem da imagem que eu fiz? E eles falaram: Senhor, rei, fica tu sabendo que o Deus que nós adoramos, se ele quiser que morramos, morreremos. Estou colocando numa conjuntura para ficar bem claro. Se ele não quiser, não morreremos, mas fica tu sabendo, ó rei, que por mais que morramos, fica tu sabendo que nós não adoraremos os teus deuses, nem nos prostraremos diante da tua imagem de ouro. Houve um
estardalhaço. Ninguém tinha lançado e tinha sido lançado na fornalha, acesa intensamente. E eles foram jogados. E havia lá, numa certa distância, um vidro de alto potencial que dava para o rei presenciar o que estava acontecendo lá dentro. E lançaram. E o rei ficou ali, expectante, pensando assistir à queimação de corpos que seriam completamente destruídos, não só chamuscados, mas destruídos mesmo. De repente, o rei levanta-se, arregala os olhos e grita: eu vejo um quarto homem na fornalha. Eu vejo um quarto homem que tem a aparência dos deuses. E ele, esse quarto homem, não deixa que esses três sejam queimados. A ele, esse Deus, eu me prostro, eu adoro. Não há outro Deus como esse. O rei enlouqueceu e adorou. Irmão, mas eles não tiveram medo. Eles não saíram correndo. Eles não foram se esconder. Eles estavam lá no meio da multidão e não se curvaram. Sabem por quê? Quem adora o Senhor, adora. Quem tem confiança no Senhor, sabe que nenhum império prevalecerá. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam a quem serviam e não adoraram. E eles foram salvos. E eles foram salvos da fornalha. Nabucodonosor baixou um decreto para que todas as províncias adorassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não existia Deus igual a ele. Nesse momento em que nós estamos aqui bem atentos para que nós não percamos essa visão que está sendo concluída, de repente, com sabedoria, alguém, porque a pastora vem para cá, e se ela vier, ela vai escorregar por aqui. Se alguém, exatamente, ele é tremendo, e passe aqui um paninho aqui que realmente molhou, e a gente está aqui firme, mas a pastora, não, pastora, olha, está falando que passará pelas águas e não escorregará. Amém? Quantos querem louvar o Senhor? Mas parei, vamos orar primeiro. Senhor Deus, bendito sejas. Glorificado e louvado seja o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és glorioso, e não há Deus igual ao Senhor. O Império Babilônico, Senhor, caiu. Numa noite, após a morte de Nabucodonosor, seu filho Belsazar assumiu, e ele quis brincar com os utensílios da casa do Senhor que tinham sido trazidos de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia. E uma mão apareceu e dedos gravaram na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsi. Naquela noite, Daniel foi introduzido e revelou que aquele reino foi pesado, achado em falta. Aquele rei, naquela noite, caiu o Império Babilônico e os Medo-Persas invadiram a Babilônia, e os mais destacados foram Dario dos Medos e Ciro dos Persas. Pai, nessa noite, nós queremos te dizer, o império das trevas não prevalecerá. Por isso não temeremos, porque só o Senhor é Deus. Aplaudamos o Senhor. Eu peço agora que esse maravilhoso Gabriel, que já está subindo, ele é altamente competente. Você é uma bênção, guerreiro. Pode vir, Gabriel. Isso. A aguinha foi tremenda. Eu quero que nenhuma divina, linda ministra caia, nem a minha linda amada esposa caia, nem escorregue. Que bênção. Varão, você é um servo de Deus. Parabéns. Tá bom, Gabriel. Deus te abençoe, meu querido. Ministério de Louvor, suba. Vamos adorar o Senhor. Quantos querem adorar o Rei? Ah, nem sabem, foi para rachar. Vai ficar com o meu microfone? Ah, não. Obrigado. Glória a Deus. Fiquemos de pé na presença do Senhor, irmão. Nós temos um Deus que está na frente, está conosco. Não tem por que temer. Se a palavra de Deus fala, ri-se aquele que habita nos céus, com o sopro da sua boca, que destrói tudo, por que nós temeremos?
Não temos que temer, nós temos que confiar em Deus em todas as situações da nossa vida, porque Ele sempre está na frente, sempre está no nosso futuro. Ele sabe antes, Ele sabe todas as coisas. Que nós possamos ser adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade. Que nós possamos confiar no Deus da nossa salvação. Que nós possamos viver mais e mais a glória dele aqui na terra, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor. E Ele é o Deus da nossa salvação. E Ele vai estar sempre provendo o livramento, provendo o que nós precisamos, porque Ele é Senhor. E quem somos nós? Seus filhos amados. Você é filho de Deus? Glórias ao Senhor. Que nós possamos adorar e declarar a Senhor Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, diga, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Deus. Tu és o Deus da nossa salvação, Pai. Nós cremos em ti. Declare com o seu coração mais uma vez: o fogo não me queima porque tu estás comigo. O fogo não me queima, as águas não vão afundar. Tu estás comigo, Deus. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo, Deus. Temer por quê? Se eu estou porque nunca perdeu batalha. Seu nome é
Eu creio em ti. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que está na frente da nossa vida, irmãos. Ele é Jeová Sabaote. Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus da vitória. Ele é a nossa bandeira, é nosso baluarte. Ele é o Deus pastor. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus em todos os momentos da nossa vida. Para cada situação, Ele é Deus. Então somente creia, irmãos. Se derrame nos braços dele e deixe Ele agir na sua vida. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Chama o pastor Afrânio. Queria orar pelo projeto.